Então, assim, na aula passada, nós produzimos a planta de reforma, que inclui os elementos a serem demolidos e a serem construídos. E incluímos também a parte de piso, né, onde nós inserimos aqui aquela camadinha do contrapiso com a superfície aqui dos ambientes, né, onde a gente tem uma área que tem essa parte do piso de madeira, umas áreas de piso de porcelanato, essa parte aqui de piso de cerâmica, além disso, aquela base de alvenaria. E nós começamos, no final da aula, a fazer o rodapé, né? Bem, então, o que foi que eu fiz aqui? Eu só fechei aquilo, tá? Mostrando aqui em 3D como é que tá. Nós temos aqui, ó, a gente sempre faz isso. Eu vou aqui na vista que eu quero, que é a vista de paginação de piso. Ok? Por quê? Porque ela ativa aqui os filtros de visualização dos pisos, que já estão pré-configurados na vista. E aí depois eu posso acessar, voltando aqui para essa áreazinha aqui do navegador, aí eu vou para o 3D. Porque o 3D, ele já mostra o que estava lá configurado na última vista. Eu queria ver os pisos. Vejam, nós temos aqui os rodapés de madeira, tá? E eu coloquei aqui um rodapé de cerâmica, que na verdade eu não quero que ele fique azul, tá bom? Na verdade eu quero que ele apareça como cerâmica. E ele está como cerâmica. Olha só, deixa eu voltar bem aqui para a planta de layout, tá bom? Vou ver aqui se na de layout aparece. Por que não está aparecendo na de layout? Eu quero que apareça na de layout também. Só está aparecendo na de piso. Então, como é que a gente configura os elementos que eu quero que apareçam e que não apareçam aqui, tá? Vejam que tem elementos que aparecem, né? Que está aparecendo aqui como está aparecendo em outras listas, mas aí de repente some uma coisa daqui. Né? Deixa eu ver aqui, ó, lá na parte de essa outra aqui, que já é a planta de reforma. Na de reforma não aparece, acho que talvez é nada. Assim, volto para cá, vou no 3D. Na planta de reforma não aparece nem o piso. Aparece o quê? O que estava definido lá na de reforma. Então, aqueles filtros que estão configurados aqui na vista em planta, eles também ficam no 3D. Então, nessa planta de reforma, não tinha inserido os pisos, não tinha inserido, né, esses outros elementos, e aí fica aparecendo de acordo com o que está lá na planta também. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui a planta de layout, e da planta de layout eu venho aqui na perspectiva. E eu quero que os rodapés também apareçam aqui. O que é que está impedindo deles aparecerem? Vejam o seguinte. Cada elemento que a gente faz, ele fica inserido numa layer, certo? Num vegetal. Isso já vem, de certa forma, meio automatizado. Mas, da mesma forma que lá no CAD, às vezes a gente precisa colocar algumas coisas em uma layer para poder apagar depois, né? Para poder esconder em algum momento, aqui a gente também tem que organizar. E, de certa forma, aqui é algo que, vamos assim, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque às vezes a gente faz coisas diferentes usando a mesma ferramenta. Então, como vocês viram, a gente fez o rodapé com uma parede, não foi? Lembra que a gente fez com uma paredinha pequena, de 1 centímetro de espessura, e daí, embora a gente usou direto o favorito, mas a parede, aquele rodapé foi feito com parede, tá? Então, eu tenho essa parede aqui, que está bem aqui, ó. Esse aqui é o vegetal, que é a mesma layer do AutoCAD. Então, ele está no vegetal parede, tá? Só que aquele rodapé, o ideal é que eu tenha um vegetal só para o rodapé. Então, eu crio também lá uma layer rodapé e coloquei no rodapé. E aí, o que acontece? Por que aqui no layout o rodapé não aparece e aqui na ponta de paginação de piso ele está aparecendo, tá? Porque aqui nessa vista eu desliguei, aliás, eu deixei ligado na vista do piso, eu deixo ligado o rodapé, e aqui na vista de layout eu deixei desligado. Então, se a gente quer ver nos dois, a gente tem que ter o cuidado de verificar
o que está ligado em cada um, né? E então, como é que a gente acessa esses vegetais? Ctrl L no teclado, lembra de L de layer, tá? Ctrl L. Aí nós temos aqui, ó, os vegetais. Inclusive, todos os vegetais aqui, eles podem ser organizados em pastinhas, onde tem os vegetais de anotação, que são os vegetais para cota, texto, linha, desenhos em geral. Os vegetais de arquitetura, que são vegetais específicos para parede, piso. Aí tá aqui, ó, o rodapé tá aqui, revestimento, pedras. E a gente pode criar com os vegetais que forem necessários. Temos os vegetais de estrutura, que são para laje, piso, viga, tá? Instalações, enfim. Para o que a gente for fazer, a gente pode também criar uma pastinha para poder organizar esses vegetais. Isso aqui nesse lado. Aí, nesse lado aqui, nós temos as combinações de vegetais. Que é o seguinte, por exemplo, eu tenho essa segunda combinação aqui, ó, que é tudo aberto. O que é esse tudo aberto? É como se fosse assim, todos os vegetais estão ligados nessa combinação tudo aberto. A combinação é como se fosse um pacotes de vegetais que estão com configuração de ligado e desligado. E então a gente pode criar várias combinações para poder a gente aplicar nas vistas. Então, se eu quero uma vista com rodapé e outra sem rodapé, eu crio uma combinação de vegetais, onde em uma eu mantenho ligado e em outra eu mantenho desligado. Então, nesse template de 6, a gente tem várias combinações de vegetais que foram criadas para determinadas vistas. Então, eu tenho uma combinação de vegetais para o estudo preliminar, para o projeto executivo, e o projeto executivo, eu tenho coisas que eu quero que apareça na reforma, que eu não quero que apareça no livro. Então, assim, eu fui criando combinações de vegetais para eu atribuir em cada vista. E então, o que eu posso fazer para que o vegetal do rodapé apareça também no layout? Eu tenho aqui a combinação de vegetais do layout, ó, projeto executivo conta de layout, tá? Eu posso vir aqui e procurar o vegetal rodapé. Basta que eu escreva aqui em cima, ó, já aparece. E veja que ele está com o olhinho fechado aqui, certo? Aqui nessa planta de layout. Aí eu ligo esse olhinho aqui na planta de layout e dou um OK. Salvei. Então, nessa vista aqui da planta de layout, quando a gente vai aqui nas definições, o que é a primeira coisa que eu digo aqui? Qual é a combinação de vegetais dessa vista de layout? É a combinação que eu criei lá, planta de layout. E qual é a combinação de planta de piso? Foi uma também específica que eu criei para paginação de piso. Então, nessa de layout, não estava aparecendo o rodapé. Mas agora, olha só, já está aparecendo porque eu fui lá e editei e alterei. Então, é assim que a gente vai escondendo ou mostrando os elementos, criando essas combinações. E aí, na vista, a gente diz o que a gente quer ver em cada uma, tá? Então, ó, quando eu vou aqui no texto de novo, né, lá, seguindo a combinação do layout, ó, já apareceu, tá? E aí, veja que quando eu ligo também, inclusive nessa daqui, ó, não está aparecendo o rodapézinho de madeira, porque ele também está num vegetal diferente. Era só eu ir lá e ligar, ver qual é o vegetal, mas não importa aqui, porque... Mas veja outra coisa. Por que é que aqui esse vegetal esse rodapé está aparecendo como pedra e esse rodapé como madeira? E quando eu vou lá na planta de paginação de piso, ele está aparecendo azul, né? Tanto que eu venho aqui, ó, e vejo aqui como azul, certo? Isso aí é outro filtro, que é assim, além da gente escolher se vai mostrar ou não, a gente pode dizer como é que eu quero ver essa informação. Isso, gente, vai depender muito do objetivo da modelagem de vocês. Então, qual é o objetivo aqui da planta de paginação de piso? É eu deixar bem claro, já na planta, onde é que estão os elementos. Então, por exemplo, para eu visualizar bem rápido aqui onde é que tem rodapé cerâmico e onde é que tem rodapé de madeira, é bom eu colocar uma cor diferente. Eu vou, então, vou representar. O azul é rodapé de
de cerâmica de pedra e um vermelho é o rodapé de madeira. Porque eu posso fazer uma legenda e quem vai construir consegue visualizar na planta de forma rápida. Porque eles têm simbologias diferentes. Que nem sempre só a cor do material vai chamar a atenção. Certo? E então, tem um outro filtro que a gente aplica, que é o filtro de sobreposição gráfica. Tá? Quem trabalha com Revit também tem essa coisa de você sobrepor gráficos nas vistas, né? Que é você dizer como é que você quer que um elemento apareça em cada vista. Por quê? Porque quando a gente... Não, vou dizer aqui, ó. O rodapé de pedra eu quero que ele apareça azul. E o rodapé de madeira, que tá sem cor, tá só branquinho, quase não aparece, eu quero que ele apareça de outra cor, vermelho. A gente consegue editar, dizendo o quê? Você tem como filtrar, porque eles têm características diferentes. Embora sejam os dois feitos no parede, tem o mesmo tamanho, mesma espessura, ele tem uma coisa que difere deles, que é o material. Certo? Então, eu posso dizer que a parede que está no vegetal rodapé, que tem material pedra, vai aparecer dessa cor. E a parede que está no vegetal rodapé com material, esse material MDF, certo? Vai aparecer de outra cor. Isso é a sobreposição gráfica, tá? Na verdade, é o seguinte, como se diz, é sobreposição gráfica. Existe a possibilidade de você fazer isso. Porque existe, eu posso dizer bem aqui no filtro da vista que ele não vai ter sobreposição, ó. Tem sobreposição. E aí eu dou um OK. O que acontece? Ele vai ficar igual está configurado nessa parede. Aí sim eu posso vir configurar nessa parede como eu quero que ela seja vista. Tá? Aí eu posso até vir aqui, ó, direto nela aqui, vou em planta e corte e configuro aqui como é que eu quero visualizar com a caneta, mudando a caneta, a trama de vista. Exatamente. Fica em todas as pontas. A sobreposição ela é útil por causa disso, porque você pode gerar várias coisas, pode dizer como quer ver as coisas. E aí como é que funciona essa sobreposição também? Aqui em documentação, sobreposições gráficas, combinações de sobreposições gráficas, eu também posso criar várias sobreposições. Aqui a gente cria como novo. E o que é a sobreposição? São regras de representação. Então, eu vou pegar aquela lá da paginação de piso, né, que a gente estava vendo, ó, uma regra aqui. O que é que eu tenho aqui nesse lado? Eu tenho aqui só o nome dela. São conjuntos de regras. Veja que eu estou clicando aqui e eu tenho vários conjuntos de regras. Quais são as regras que eu tenho aqui no projeto executivo? Que é o seguinte, ó. Lembram que quando eu vim aqui, aí um pouquinho, né? Vou só colocar aqui de novo a sobreposição do piso. Olha só, já ficou azulzinho. Mas por quê? Quando eu venho aqui na sobreposição gráfica, que eu criei para pisos, eu tenho uma sobreposição aqui, ó, rodapé cerâmico, tá? Quando eu clico nesses 3 pontinhos, aí como é que eu digo que ele era para aparecer assim? Então, primeiro, como é que eu crio uma regra, né? Só mostrar essa regra a gente vai criar a do rodapé de madeira. Então, primeiro, eu dou um nome para essa regra, rodapé cerâmico, rodapé de pedra, tá? Vamos colocar aqui, rodapé pedra. Aí eu digo assim, já tem uma. Eu digo o quê? Qual é o elemento que eu quero que ele apareça com uma característica específica? No caso, é uma parede, porque eu sei que o rodapé foi feito com parede. Mas que característica mais? Aí eu vou adicionando aqui, ó. São paredes que estão no vegetal, arte e rodapé. Além disso, porque eu sei que os dois estão no mesmo vegetal, material de construção. Um contém material cerâmico. Então, eu filtro primeiro, digo que elemento eu vou aplicar essa regra.
Aí qual é a regra? Aqui embaixo, a gente tem como dizer qual é o tipo de linha que eu vou usar. Se eu deixo desmarcado, ele assume a linha mesmo usada do material. Mas se eu quisesse, eu podia vir aqui e dizer outro tipo de linha. O rodapé vai ser representado com essa linha aqui, ondulada, por exemplo. Certo? Mas vou deixar na que está mesmo. E aí eu digo aqui, ó, a cor da caneta. Que tá essa cor azul aqui. Quando eu clico aqui, ele tem um conjunto de canetas. Que eu vou falar também para vocês. Aí ele está configurado com essa caneta azul aqui. Certo? E ele vai aparecer com uma trama, que é uma achura, porque não é só, tem a linha de contorno dessa parede e tem a corzinha de preenchimento, uma achura. Aí eu tenho aqui uma trama sólida. E a cor dessa trama também vai ser azul. Certo? Além disso, em 3D, ó, a superfície também vai aparecer azul. Para quando eu chegar no 3D, eu também consegui visualizar em 3D, né, esses elementos de forma rápida. Tá? Lembram que as meninas quando vieram, elas falaram que assim, o que melhora muito a visualização é a quantidade de isométricas que você pode colocar no seu modelo, nas suas pranchas. Então, às vezes, para quem vai assentar esse piso, essas coisas, às vezes um 3D já mostra, a pessoa já sabe que naquele canto ali é um rodapé diferente do outro do restante, certo? Então, pode aparecer tanto em planta como em 3D. Então, pronto, o que acontece é que eu tenho essa regra dessa forma. Agora, como é que eu faço para criar a regra lá do rodapé de madeira? Tá bom? Além dessa regra, tem outros, tá, gente? Se eu quisesse que não, eu não quero esse azul. Aí eu posso vir aqui e dizer que vai ser esse ciano aqui, tá bom? Ó, na hora que eu mudo, ele já altera. Certo? Vou deixar naquele azul mais evidente, né? Deixar aquilo com aquele azul. Era esse aqui. Bom? Ok? Agora eu quero que esses aqui, ó, que são de MDF e que tem material, ele já está como MDF. Tá? Ele seja com a cor vermelha. Né? Por exemplo, a gente tem aqui documentação, sobreposições gráficas, combinação e sobreposição gráfica. Aí, essas regras, gente, elas ficam salvas. Toda regra que a gente faz, elas ficam salvas aqui, ó. Tem várias regras. É muito útil para fazer visualização de, por exemplo, eu quero ver os elementos estruturais. Aí eu dou uma regra. Todos os pilares e vigas vão aparecer em vermelho. Aí lá no modelo você já vê muito rápido a estrutura, certo? Em vermelho. Ou então, por exemplo, fica salvo no template. Fica salvo no arquivo. Mas se eu quero levar para o template, aí aquela mesma coisa, vem aqui embaixo, eu tenho como exportar. Então, tudo que eu faço aqui de configuração, eu tenho como exportar essas configurações e aí vou lá no template e importo. Tá bom? Então, vou criar a regra lá, né? Veja aqui, ó. Venho aqui em mais, ó, adicionar nova regra. Se ela já está existente, eu só pego aqui e incluo ela nessa lista dessa configuração. E eu sei que até tem, ó, de MDF, mas eu vou criar uma do zero, no rodapé do zero, para vocês verem. Então, o que eu faço? Eu clico nessa do ladinho aqui, ó, nova regra. Pronto, vamos voltar. Aqui, como eu falei, ó, toda vez que a gente cria uma combinação, essa combinação de sobreposição gráfica é uma combinação de regras, certo? Ó, tem várias regras. Por exemplo, essa regra aqui. Elementos acima de 1,5 m vão sair tracejados, tá? Por exemplo, o layout cinza. Mesmo que eu tenha um layout todo colorido, com cor, aí eu posso dizer, não, nessa plancha eu quero o layout todo cinza. Às vezes a gente faz o layout na planta de layout, que é todo coloridinho, mas eu preciso do layout na planta de iluminação, para eu ver se a sobreposição dos pontos estão ok. Mas nessa planta de iluminação, o layout ele é secundário. Então, eu posso dizer que o layout vai aparecer tracejado ou em cinza. Então, aí, nessa forma, o que eu faço? Do que o layout é feito? O layout é feito de objetos. Geralmente, o layout, aí a gente organiza também, por exemplo, layout de mobiliário, coloca no mobiliário. Layout de equipamento, madeira, com essas coisas, você pode colocar no layer de equipamento. Que você ainda pode filtrar. Aí você vai lá e diz, vou até ver como é esse aqui, ó. Todos os tipos que estão, o quê, ó? No vegetal mobiliário, que eu sei que são layouts. Aí você diz aqui,
como é que ele vai aparecer. No caso aqui foi só tracejado. Aliás, só cinza, mas eu poderia dizer que ele ia ser tracejado, podia dizer que ele ia ser mesmo... Você já viu aquelas plantas todas coloridinhas? Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui no Instagram para vocês verem, que eu acho que ela faz no AutoCAD, mas dá para fazer a mesma coisa no Sol. É uma mexicana, se eu não me engano, que ela está aqui. Sol. Bom, olha só, ela faz esse tipo aqui, ó, de representação. Tudo certo? Ó, dá para ver aqui? Então, por exemplo, o layout está vermelho, né? E aí poderia ser outra cor. Aqui, ó. Vamos dizer aqui, que assim, ó. Vegetação eu queria que aparecesse com linhas verdes. Layout com linhas vermelhas. Mobiliário com linhas vermelhas. Paredes em corte, azul escuro. Então você pode até modelar do jeito que tiver, mas aí você criar a sobreposição dizendo uma regra. Todas as paredes em cor vão aparecer um preenchimento azul. Todo o mobiliário, que são os objetos que estão lá no vegetal mobiliário, linha vermelha. Todos os objetos, que essas arvorinhas também são objetos, né? Que estão no vegetal paisagismo, vão aparecer verdes. Na impressão, né? Certo. Sim. Não, até porque assim, quando você altera na lei, fica em todos os desenhos que você for fazer a mesma cor. A intenção aqui é você gerar combinações diferentes para aplicar em desenhos diferentes. Sem mudar a lei e sem mudar o objeto. Você só diz que cria vista onde você diz, nessa vista dessa mesma planta, eu quero que as coisas apareçam assim. Aí gera uma outra vista igualzinha da mesma planta, só que vai ser agora com essas características. Né? Então, são conjuntos de regras que a gente vai aplicando, e essas regras, ao longo do tempo, você pode ir editando e salvando. Regras que você usa comumente, você pode deixar salva, né, como essas que já estão salvas aqui. Isso depende muito do seu objetivo. Então, aqui a gente já tem várias regrinhas, tá bom? Por exemplo, essa daqui essa aqui é uma de elétrica, tá? Tipo, tomadas com potência 110 volts vão aparecer verdes, as com 220 vão aparecer, e aí essa informação da potência você insere lá dentro do objeto. Você diz a potência, ou então o circuito tal vai aparecer dessa cor, circuito tal de outra cor. Cada um vai vendo também, quando a gente migra para o BIM, a gente tende a seguir o padrão de representação que o escritório já usa no CAD. Né? Então, como é que a gente vai chegar nessa representação de forma mais rápida também aqui? Então, parte muito dessa coisa da sobreposição gráfica. Tá? Então, tem vários aqui, iluminação. Tem umas regras de iluminação que eu digo. Onde tem o perfil de LED, vai aparecer azul, o plafond vai aparecer dessa cor, luminária de mesa vai aparecer dessa cor. E aí, qual é a regra, né? Qual é o critério? Aí é por isso que a gente tem que organizar bem o nosso arquivo. Porque ou você organiza por layer, em vegetal, você coloca a função específica de uma coisa no vegetal. Porque, por exemplo, tudo isso aqui é luminária, tudo é objeto luminária.
Mas como é que eu diferencio o que é o plafond, o que é a fluorescente, o que é, enfim? Você pode ou botar num vegetal diferente, ou colocar alguma característica diferente, para você vir aqui e conseguir separar e aplicar uma cor específica para cada um, tá? Uma representação específica para cada um. Não se refere a preenchimento, rachura, linha de contorno, seja o que for. Pode ser. Uma outra coisa que a gente pode usar muito são as classificações. Então, essa paredezinha aqui, tá vendo essa árvorezinha? É como se fosse uma classificação. Ela é uma parede. Mas, como eu falei, o rodapé não é parede. Ele é um revestimento. Então, eu posso também vir aqui, ó, nesse rodapé, quando eu venho aqui, eu digo o que ele realmente é. Ele foi feito como parede, mas eu digo aqui, ele é um revestimento. Então, é uma forma de filtrar também. Eu poderia chegar aqui, ó, posso mudar, inclusive, essa regra e dizer que rodapé cerâmico. Não necessariamente está no vegetal rodapé. Eu poderia ter deixado em outro rodapé. Mas aí eu coloco que regra? Eu digo assim, é uma parede que está classificada, ó, a classificação, tá? Que classificação? Classificação revestimento. Aí eu vou colocando aqui. Certo? Eu disse que isso era uma parede, mas foi classificada como revestimento. Aí eu venho e coloco isso. Certo? Tá vendo como pegou até a outra de madeira também? Porque eu só disse isso. Qualquer um que seja classificado como revestimento. Mas se eu quero diferenciar as duas, aí eu coloco outro critério. No caso, o material. Aí eu venho e digo, eu quero que, além disso, o material ou a superfície, tá certo? O material de construção. Você tem várias possibilidades aqui de trazer informação de filtrando. Aí o material, aí eu digo material, agora eu vou ficar até de madeira, tá bom? Aliás, ver aqui. Deixa eu ver aqui se de madeira pega. Não tá como madeira esses aqui, ó. Certo? Esse daqui tá como NDF, por isso que não pegou. Vou colocar aquele lá de... Tá aqui. Opa. Peguei dois. Só um telefone. Né? Como o material de construção. Material de construção. Aí eu digo, o material de construção MDF. Aqui, ó. Como eu sei que esse daqui tá MDF, agora é ele que vai ficar azul. Ok? O azul foi esse. E aí, você tendo uma regra semelhante, você pode só duplicar. É a mesma regra, só muda o material. Então, quando eu vier aqui, agora eu posso vir e posso dizer que posso duplicar essa regra aqui, ó. Então, aqui duplicar a regra a partir de qual? A partir do rodapé cerâmico. Eu vou pegar o rodapé de MDF. Ok. Ele só duplica, aí eu tenho que entrar e só mudar as características aqui, que no caso vai ser vermelho e vermelho, o que for MDF. E no caso, o que for cerâmico, aí eu digo que tem o material cerâmico, vai ser azul e azul. Aí esse aqui é pedra. Não, cerâmico. Vamos lá, parede, estamos do... Não, eu coloquei tijolo cerâmico. Na verdade, é só cerâmica. Aqui, ó. Cerâmica. Tá? Ok? Então, olha só. A planta fica mais fácil da gente visualizar quando está com cores diferentes. Tá bom? Eu ainda poderia reduzir, por exemplo, a cor das paredes em forte, deixar mais claro para ver mais ainda os outros. Isso facilita para a gente criar. Gente, tabelas. Eu vou falar ainda de tabelas, mas já vou só mostrar aqui esse exemplo, que é o seguinte. A gente, sempre que a gente está modelando, aquilo que eu falei, a gente tem que saber qual é o objetivo da modelagem. Geralmente, quando a gente faz uma planta de piso, né, incluindo o rodapé,
Eu faço dessa forma para eu poder, primeiro, já identificar onde é que tem diferentes materiais, como também, assim, eu quero saber qual é a metragem linear desses rodapés, para eu poder já entregar para o meu cliente o quantitativo do rodapé para ele fazer o pacote de compras dele. Do mesmo jeito que a gente faz, né? Não faz quadrilhas. Fazer um quadro de revestimentos. Esse revestimento tem tantos metros quadrados, a gente não precisa fazer algo na mão, de tarde, ainda botar aquela porcentagem aqui, né? Bem, então, aqui eu tenho os mapas que são automáticos. Aí eu tenho aqui, ó, legenda de rodapé. O que eu tenho? É uma planilha automática. E eu tenho, ó, um rodapé. Essa representação aqui é um rodapé de cerâmica, que aí eu posso dizer o seguinte, e lá também, e só renomear, ao invés de cerâmica, eu posso citar exatamente a especificação do rodapé. Tem 6,84 metros quadrados. Esse daqui, que está na nossa vermelhinha, que é de entre deixa eu aumentar aqui, né? Automaticamente, ó. Deixa eu ir aqui na planta de novo. Eu vou apagar, vamos só comparar aqui, ó. Esse daqui está como 31,82. Aí eu vou apagar esses rodapés aqui, tá? Apagar aqui, apagar aqui, apagar aqui. Quando eu venho aqui, ó, automaticamente altero. Exatamente. Se coloco se incluir, ou então eu digo, não, esse daqui vai ser de madeira também. Aí eu pego e coloco igual aquele outro. Ele já altera em um e fica de novo. Sem eu precisar fazer a conta de novo. Então, é por isso que quando a gente trabalha com bridges, não é só uma modelagem para poder trazer uma representação interessante. É realmente assim, a gente trabalhar com esses elementos para nos trazer informação. Certo? Então, é isso. Isso aqui, para quem vai quantificar, é muito interessante. Tá bom? Então, eu fiz um projeto no hospital para calcular a quantidade que tem um roda meio para a máquina não bater em todo, não sei quantos pavimentos. Aí isso daqui coloca lá, faz a modelagem e ele traz todo esse espaço. Inclusive, por exemplo, tem conexão entre um e outro. Às vezes vai virar tubulação, de instalação hidrossanitária. Tem o tubo, tem os canos, tem os T's, tem, né, as conexões em L, em C, enfim. Aí ele também já traz tudo, tantos metros de cano, de tantas polegadas, tantas conexões em T, tantas conexões em C. Tá. O importante aqui esteja modelado corretamente e que você consiga organizar o desenho para você conseguir filtrar isso bem direitinho e conseguir mostrar diferente. É por isso que o arquivo tem que estar organizado para poder atender a determinados objetivos. Tá? Então, ó, só para vocês aprenderem, vamos fazer só essa regra de sobreposição gráfica. Essa daqui, ó, que é basicamente igualzinha, tá? Mas a gente pode vir aqui, ó, documentação, sobreposições gráficas, combinação de sobreposição gráfica. Tá? E no caso, vocês têm aqui, ó, na combinação da paginação do curso, que eu quero que apareça só na paginação exclusiva. Clica nesse mais. Aliás, no mais não, no lado, porque vocês vão criar uma regra nova. Mais. E coloca assim, ó, rodapé. Rodapé em MDF. Certo? É o nome da regra. Ok? E aqui, como aparecem esses 3 pontinhos, você clica nos 3 pontinhos e agora você vai dizer o seguinte: qual é o critério de seleção? Que elemento que eu vou analisar? Aí você diz que são as paredes, tá? E aí vai adicionando. Vou adicionar aqui que são o vegetal. Eu sei que ela está no vegetal rodapé, tá? Tem que ser coisa, gente, quando você está modelando, é você que sabe como é que você organizou o desenho.
Como eu falei, assim, tem formas de filtrar diferentes. Poderia ter filtrado pela classificação como pelo vegetal. Então, eu digo que ele está no vegetal. Eu pego, seleciono aqui, ó, rodapé, tá? Pronto. Vamos lá. Como é que eu adiciono uma regra? Tá bom? Porque aqui é uma regra inicial que já vem com ele, que eu digo só isso daqui. Aí vem aqui, ó, adicionar. Vem aqui, ó. Eu disse que era parênteses. Geralmente fica todo em si, né? Parênteses. Aí clica bem aqui, ó, em adicionar. Tá? Em adicionar, aí você vai colocar qualquer característica. Veja que tem milhões de características aqui, ó. Não sei se são milhões não, mas são muitas, né? Então, eu poderia dizer que é o tamanho diferente, espessura diferente, seja o que for, daquele elemento, coisas que caracterizam um parede. Só que eu quero que informação específica. O vegetal, que é o que eu sei que é uma coisa, é um tipo de parede que está no vegetal, tal, né? Então, eu posso vir pesquisando, se eu não souber onde está, ó, que é na parte de vista do modelo vegetal. Mas eu já sei, eu só digito aqui em cima e posso dizer vegetal. Então, eu posso vir, dar um clique duplo. Todo mundo chegou aqui? Então, aqui nos vegetais, ele vai me perguntar qual é, porque pode ser, ó, o é ou não é também. Eu posso ser o contrário, eu quero tudo menos aquilo dali, certo? Mas, ó, que é o que vegetal. Aí eu venho aqui e pesquiso, eu posso ir digitando. Rodapé. Certo? Pronto, já coloquei essa característica. Aí, ou mais uma característica para diferenciar. Aí eu venho me adicionar de novo e adiciono outra informação. Que no caso, eu sei que é o material de construção, que é diferente de um e do outro. E aqui, em material de construção, ele fica nessa parte de construção. Não é na parte de construção. Superfícies e materiais. Aí tem o material de construção. Tá? Quando você sabe, como eu falei, é só digitar aqui que ele já vai direto. Mas aqui, ó, material de construção. E aqui eu tenho todos os materiais de construção que tem aqui dentro. Tá bom? E também você pode, tanto vir pesquisando, como eu já posso, eu sei que é o de MDF, eu digito aqui, ó, MDF, ele já filtra. Aí eu clico, pronto. Que contém, da mesma forma o que não contém MDF. Certo? Aí mantém aqui. Tá dando certo, gente? Pronto, então assim, eu já filtrei o elemento que eu quero. Eu já disse exatamente o que eu queria. E agora eu posso dizer como é que eu quero esse elemento. No caso, eu vou dizer aqui, ó, que a linha dele, ó, clica aqui, vai aparecer em que cor. Aí você pode escolher uma cor aí, pode ficar ali para escolher. Vou botar aqui esse laranja, tá? Vem aqui e escolha aqui, ó. Vou botar essa cor laranja. Tá? Além da linha, porque aqui só ficaria a linha de contorno, mas ele tem um preenchimento que é uma achura. Eu posso dizer aqui, ó, tipo de trama. Aí, é como eu falei, é uma achura. Aí tem vários tipos de achura. Tem tracejado, então às vezes a gente quer que um elemento esteja com representação diferente. Terrenos diferentes, por exemplo, conta de paisagismo, a gente faz com a mesma, assim, com a massa de terra. Mas eu posso dizer que a massa de terra está configurada como um material, eu disse que ela vai ter representação de terra, então cores diferentes, a partir disso você pode pegar áreas com substratos, enfim. Então aqui eu vou dizer só que ela é sólida, tá bom? Vai ser uma trama sólida, ó, lá embaixo. Certo? Toda preenchida. E eu digo o quê? É a trama de quê? Porque a gente tem trama de superfície, que é o topo dos elementos. Trama de corte, só que esse elemento não está em corte, ele está lá embaixo, né? Então, eu tento dizer que é a trama aqui, ó, de cima, ó. A via das dúvidas, você pode botar todos os três. Tá? Todos os três aqui. Ok? E aqui embaixo, ó, caneta do primeiro plano da trama. Aí eu venho e coloco a mesma caneta. Aqui, ó. Só ligar aqui. Caneta do primeiro plano da trama. Aí você diz aqui a mesma caneta.
E da mesma forma, marca aqui e aqui, ó. Marca nesses dois aqui, para poder ela aparecer em risco, como aparecer também em corte. Então, quando eu passar um corte também nesse elemento, certo? Se eu precisar ver diferente, eu já sei que a prova dele vai estar 140, tá? E aqui eu dou um OK, tá? Dou um OK aqui. Na verdade, o que acontece? Só não faz porque a trama é toda sólida. Mas se eu fosse uma trama aqui, né? Aí teria a minha sustentagem. Tá bom? Só por conta disso, tá? Ok. Vejam aí se o de vocês ficou. Dá um OK. Vai lá no paginação, na vista de paginação de clínico e vê se tá. Conseguiram? Deu certo? Então, gente, é isso. Se eu for agora em outra conversa do layout, ó, vai aparecer como tudo igual. Porque o meu objetivo aqui não é destacar o rodapé, destacar o layout, que eu ainda vou colocar, tá bom? Então, só para finalizar essa da paginação de cruz, vamos fazer só mais uma coisinha. Que é importante na paginação de cruz a gente dar o quê? O início do assentamento, não é? Aula passada, nós pegamos isso aqui e só dissemos qual era o material. Aí ele colocou essa trama aqui. Mas essa trama não está configurada com o início do assentamento correto. Veja que quando eu clico nela, ela tem esse símbolozinho bem no meio, parece uma seta. Clica nessa setinha, na ponta da seta, e leva para a ponta que você quer que seja o início do assentamento. Então, vou clicar aqui, vou levar isso aqui, ó, vim para esse início aqui, e vou pegar isso aqui e vou levar aqui para o início como se fosse bem aqui. Deu certo? Ok, gente. Só que é o seguinte, além de eu dizer onde é o início do assentamento, eu preciso colocar um símbolo, né? Que geralmente é uma achura ou umas setas. E existe um objeto que chama início de assentamento, se eu não me engano. E aí, como é que eu insiro um objeto aqui? Uma coisa já pronta. E aqui nessa parte da cadeirinha, tá? Clico aqui na cadeirinha, venho aqui, clico na cadeirinha, vou procurar esse objeto. Já que tem muitos objetos. Por acaso, deixa eu ver aqui, coloca piso aí. Aí ele vai filtrar várias coisas que tem alguma relação com piso. Aí vai ter o símbolo de paginação. Tá vendo? Encontraram? Aí você clica nele, dá um OK e leva para cá, tá? Aí você só vai pegar ele e posicionar, vai mover aqui. Ah, professora, mas se fosse diferente, por exemplo, nesse caso aqui, que é 30 por 30, é o mesmo símbolo, eu vou copiar, tá? Lembra como copia? Clica no pontinho, vai arrastar, só que dá um clique no Ctrl para ficar o mais limpo e leva para cá, tá?
E aí aqui você vai só clicar nele. Só que eu vou clicar aqui, ó, arrastar vértice. Aí eu digo que vai ser bem, certo? E também tem que rotacionar para poder ela ficar nas setinhas, ficar na posição correta. Não só botar logo, todo mundo colocou a simbologia, depois vamos colocar. Eu digo como mover, como rotacionar, como editar o tamanho. Ó, se eu tenho eu posso. Tem um atalho que é o Ctrl D, e aí clica no Ctrl D, aí clica no Ctrl de novo, só para. Mas seleciona antes, tá? Seleciona. Ctrl D de deslocar. Aqui, ó, dentro da cadeirinha, que é a ferramenta de objetos, tá? E então eu clico aqui. E aí, aqui você só pesquisa assim, ó, já coloca piso. Ó, começou a aparecer ali, já apareceu ali. Essa paginação de assentamento. Esse aqui, ó, símbolo de paginação. Aí só dá um OK. Aí você clica em qualquer canto e depois move para o lugar certo. Pronto. Só dá um ESC, clica nela. Para mover qualquer elemento, o teu tá bem pequenininho, inclusive, né? Primeiro só move dessa forma. Vou até reduzir o meu também para ficar igual ao teu. Tá? Você clica nesse pontinho. Aliás, Ctrl D, ó, tá selecionado. Seleciona, Ctrl D. Agora você clica nesse ponto e clica no ponto que você quer que ele fique. Agora, para aumentar o tamanho, eu clico em um dos vértices, ó, no caso desse aqui, e eu vou ativar aqui nessa caixa aqui, essa última opção, que é mover vértice. Certo? E aí eu clico aqui, ó, no ponto que eu quero, e ela vai ficar naquele tamanho. Só que o assentamento também tem essas setinhas, que ela tem que ser para o outro lado. Aí a gente pode ou rotacionar ou espelhar, nesse caso aqui. É tudo nessa caixinha ali, ó. Eu vou clicar aqui no centro, vou pedir para rotacionar. A rotação aqui é muito parecida com o sketch. Eu clico no ponto, ó, clico no outro, assim. Certo? Eu acho que esse bichinho. Pronto, aí eu não preciso fazer nesses externos, tá bom? Eu quero que vocês façam só na cozinha e nesses dois banheirinhos aqui. Aí, esse daqui, como eu já tenho, Ctrl D de deslocar, aperto o Ctrl, clico aqui, levo para cá. Tá? Como eu já está no mesmo tamanho, vou só rotacionar. Clico aqui, aí aqui é uma opção de rotacionar aqui. Clico aqui, aqui, assim. E depois copio de novo. Ctrl V, Ctrl, copiar e rotacionar para cá. Então a gente já tem aqui a nossa planta de piso já toda preparadinha, com as informações que são necessárias aqui. Vamos fazer o layout agora, tá? Clicando aqui, ó, em planta de layout, tá? Que é a vista que já está pré-configurada para aparecer o layout. E como eu tenho aquela plantinha da proposta, né, que eu trouxe no CAD, eu posso clicar, ó, aqui no rastreamento e pedir para mostrar. Lembram que a gente usou desde o princípio essa daqui. Isso aqui é só uma ideia inicial de layout. Então, eu vou colocar uma mesa, um ponto de sofá, vocês fiquem à vontade para mudar. Uma, né, cama, móvel de TV, essas coisas aqui, tá? Como é que a gente faz isso? Eu coloquei assim, mas vocês ficam isso. Agora, começar a colocar objetos novos. Aí vamos entender como são os objetos do ArchiCAD. Lembra quando as meninas vieram aqui, elas falaram, gente, com os objetos nativos, que você pode parametrizar e já utilizar, como você pode importar objetos, inclusive do sketch, tá? Que são volumes, né, que representam esses objetos, também dá certo. E quando são personalizados, aí sim a gente tem que usar as ferramentas de
perfil complexo utilizando vidas, pilares, lajes, para desenhar um específico, que é o que a gente vai fazer na próxima semana. Hoje eu quero que a gente explore os mobiliários nativos. O que eu tenho aqui de mobiliário, né, nativo aqui, padrão? Então, como é que a gente pode trazer para cá? Ficam todos aqui dentro dessa parte de objeto, ferramenta objeto. Tá? E aqui em objeto, quanto de layout, objeto, eu venho clicando aqui, ó, dentro dos objetos e vou pesquisar. Como não está aparecendo nenhum aqui, eu tanto posso ir pesquisando nos serviços, como eu posso ir digitando quando eu fiz aqui por vídeo e ele vai me mostrando se são parecidos. Mas geralmente, ó, quando eu clico nessa pastinha, ó, todo mundo aqui junto, clica em objeto, vai aqui em objeto, vem aqui nas pastinhas, e aí vai aqui, ó, bibliotecas. Tem algumas bibliotecas internas, que foram bibliotecas que eu trouxe, mas vai nas bibliotecas carregadas. Aí tem, ó, nas bibliotecas carregadas, vocês acessam, tem várias coisas, assim, para todos os públicos, para a parte de arquitetura, de instalações. E se a gente vier bem aqui, ó, dentro da biblioteca, bem aqui tem uma partezinha que é biblioteca, biblioteca básica, aí tem mobiliário, mecânica, deixa eu ver aqui, biblioteca do de migração, biblioteca de objetos, biblioteca básica, aí tem parte de mobiliário, aí tem acessórios, cadeiras, decoração, sofá, um monte de coisa, mas você pode começar a filtrar. Eu quero sofá, começar aqui com sofá. Se eu não achar por aqui, ó, dando uma olhadinha no que tem, certo? Que aqui, como é que ela está distribuída? Tem as pastinhas, tá? Tem essas pastas, e cada uma dessas pastas tem elementos específicos, ó. Tem vários materiais aqui, ó, que você pode ir testando, tá? Mas quando eu digo aqui, sofá, ó, ele já filtra tudo que tem nome sofá, tá bom? E aí você faz o seguinte, você procura um que lhe agrade. Eu quero esse tipo de sofá. Mas o tamanho dele você pode mudar, o material do tecido você pode mudar. Enfim, tem vários parâmetros dentro de cada um desses objetos que você pode ir editando, certo? Então, vou pegar um sofá como esse daqui. Deixa eu ver se ele me permite mudar. Esse sofá 1 aqui, 27, tá? Sofá 1, 27. Aqui eu consigo modificar a parte do tamanho dele. Inclusive aqui, ele está com um deslocamento aqui, ó, de 2,10. Eu quero que ele fique lá no zero do pavimento. Isso aqui, ó, é um afastamento dele para baixo. Eu quero que ele fique no 0. E aqui eu tenho os tamanhos. Ele está com 1,80 por 70, mas eu posso dizer, não, vai ser 1,80 por 80. Passando ele muito... Ou então, assim, não, eu preciso de um sofá bem grande, de 3 lugares, no mínimo. E eu vou colocar um sofá aqui de 2,40 por 90. Tá bom? Sofá mais confortável. Mas com mais assim. Aqui são as dimensões gerais. Depois eu posso acessar aqui, ó, definições desse objeto. E eu começo a ver o que ele me permite mudar nesse objeto. E isso, gente, vai variar. Cada objeto tem seus parâmetros específicos. Nós temos vários sofás aqui, mas alguns permitem mudar uma coisa, outros permitem mudar outra, tá? Aqui ele me permite alterar a espessura do braço, a altura desses suportes aqui, a altura do braço, tem como editar e deixar ele todo diferentão do que está ali naquela pista. Se eu quero dividido ou se eu quero ele só como sendo assim único. Todos esses tamanhos aqui eu tenho como mudar. Eu tenho como dizer agora, ó, o número de assentos. Estava só com 2, né? Vou colocar aqui 4. Tá, ó, 4 assentos. Quando eu venho para cá, gente, ele já começa a mudar, ó, a me dizer mais ou menos como é que ele vai ficar. Posso ver ele em planta, tá? Aí eu achei, não, ficou muito pequeno esse sofá. 4 lugares com 2,40. Então, assim, você pesquisa um sofá, mais ou menos as dimensões que precisa. Então, eu vou estar aqui com um sofá de 3 metros, né? Bem grandão, tá? Se eu ver que ficou muito grande, aí eu tenho um altero, você vem voltando.
Então, aqui eu consigo mudar tudo, as espessuras, tá? Aí eu vou passando aqui. Aí veja o que ele vai me pedir. O estilo da perna. Eu tenho como, ele me traz essas opções aqui, ó. Se ela tem vários padrões de pernas. Picone, rodinha. Enfim, eu não vou mexer nisso não. Vou deixar no que tá, esse cilindro aqui, tá? E tem essa opção também que é a perna sem ser independente, tá? Um lado e outro. Vou usar essa perna aqui, ó. E eu ainda digo, qual é o material da perna? Aí eu digo, aqui está como metal cromado, mas se fosse outro material, tipo madeira, eu podia vir aqui dizer, é uma perna de madeira. Então veja que assim, cada objeto tem uma quantidade tamanho de parâmetros que você pode, a partir do mesmo objeto, gerar vários diferentes. E aqui você segue. Agora ele me diz sobre a representação, se você pode deixar. Aí você... Não, você pode favoritar. Já fica aquele lá, exatamente. Porque quando você quiser usar de novo, você não precisa reconfigurar. Você. Aí no Reps é isso. Todo que a gente quer criar uma coisa diferente, a gente duplica e sai editando. Aqui, assim, a gente não precisa duplicar, é o mesmo objeto. Só que eu preciso travar essas configurações, aí eu clico na estrelinha para favoritar. Aí vai criando uma lista de favoritos que eu uso mais, tá? Mas aqui, ó, eu tenho ainda como mudar a superfície, ó. Eu tenho a superfície do assento, a estrutura das cadeiras, do suporte e da perna, tudo aqui. Então, eu poderia vir aqui e dizer que, não, esse sofá, eu quero um sofá, sei lá, poderia ter uma superfície específica de tecido, que eu poderia importar e trazer para cá. Mas eu vou botar esse sofá tipo essa pintura rosa brush, tá bom? E aí eu posso vir e dizer também que ele vai ser todo nessa pintura rosa brush aqui, tá? Só a perna que eu disse que vai ser de madeira. Ao invés de ser de metal, vai ser de madeira. Aí eu digo que tem alguns padrões de madeira aqui. Madeira carvalho claro, tá? Terminei isso, dou um OK. E aí o que eu faço? Eu dou um clique. Aí, ó. O que acontece? Esse vegetal tá errado, porque o vegetal que estava configurado era um vegetal diferente, tá bom? Aí eu digo que escolher vegetal. Esse sofá, ele vai estar no vegetal que eu escolhi bem aqui, ó. Que eu quero que fique no vegetal de mobiliário. Tá bom? Ó, eletrodoméstico e mobiliário. Agora sim, eu dou um clique. Ó, ele já tá aqui, tá bom? Ó. Vou, inclusive, desligar aqui o rastreamento, porque é para vocês terem liberdade, aí eu vou mover, Ctrl D, ó. Além disso, além de mudar as dimensões, por lá, eu posso mudar por aqui também, de forma mais aleatória, ó. Eu posso clicar nesse pontinho e mover esse ponto. Aí eu posso já dizer, não, esse sofá está muito grande, vou botar ele com 2,80, já diminuir um pouco. Afaste para trás. Certo? Então, você pode ir também editando direto aqui. Aqui, ó. E no rastreamento? Clica bem aqui em planta de layout, ó. Aqui, nessa segunda opção, né? Eu já sei porque que eu estou trafegado. Porque ele está com a elevação. Por exemplo, ó, ele estava, bem aqui na primeira opção, bem aqui, ó, ele estava com 2,10. Vou botar aqui, ó. Por que ele ficou trafejado? Porque tem uma regra de superposição que diz que tudo que tiver acima de 1,5 m vai aparecer trafejado. Aí o sofá estava lá no espaço. Olha aqui onde é que ele está. Vamos ver se ele mostra aqui. Ó, ele está lá em cima. Aí ele tem que ficar aqui, ó. É bem aqui, ó. A elevação em relação ao piso. Ele está lá no 0. Tá bom? O meu ficou assim, meio sem muita divisão, meio feão aqui. Mas eu tenho como entrar e sair mudando algumas coisas, tá? Posso ir testando. Vamos lá, planta de layout. Cadê? Outra aqui. Só. Certo? Para você estar assim. Bem que vocês podem mudar os materiais, tudo que vocês quiserem, né? Então, gente,
Se eu quisesse, por exemplo, um sofá, mas eu não quero os braços do sofá, ou quero que eles fiquem bem baixinhos, aí eu tanto posso, né, acessar aqui ó, as características dele, como eu digo, se tem um parâmetro para mudar, eu vou lá e mudo. Vê, o sofá estava com 60, eu vou ficar só com 45 aqui, ó, 45 aqui. Aí olha só como ele já ficou com esses braços bem baixinhos. Já está diferente. Posso mudar a espessura, posso, né? Veja que a partir de um mesmo eu posso sair editando. Vou colocar isso aqui como se fosse 30 centímetros, ó, a largura dele. Olha só como ficou, largura mais larga aqui nesse. Então, é isso. Cada objeto, gente, ele tem seus parâmetros específicos. E aí você pode ir editando esses parâmetros para chegar no que você quer. Quando eu fui inserir o objeto, ele estava com um vegetal aqui que estava oculto. Aí ele perguntou, é para desocultar? Aí, eu acho que assim, a gente tem que botar no vegetal correto. Porque não era para ele estar naquele vegetal. Tem. Depois que você colocou, você seleciona ele. E é só vir aqui escolher. E no caso, ó, coloca mimioli, já coloca, ó, é o mobiliário. Certo? Pronto. E assim, gente, vocês vão inserindo. Aí, aqui tem aquele layout básico, mas assim, fiquem à vontade para mudar, tá bom? Isso daqui tá até assim pequenininho, bastante modesto. Tá bom? Eu vou colocar mesa, cadeira, vou colocar aqui uma mesa agora. Eu acesso aqui os objetos, vou aqui e vou pesquisar aqui, mesa. Aí já vai me mostrar vários padrões aqui de mesas. Tem mesa de centro, mesa de lateral, tem conjunto de mesa, tá? E se não tiver nenhum que eu gosto, eu posso só para cá. Como? Você digitou aqui mesmo, digitou aqui o nome do... Ou não aparece o objeto. Vamos fazer disso, ó. Acesse a ponta de layout. Aí, clica aqui no navegador, que é esse primeiro. E abre o 3D agora. Deu certo? É só para poder ele, pela vista, a gente ativa as configurações de visualização. Que aí fica para tudo. Aí você troca o ponto, tá certo também. Tá? Ó, falando aqui dos objetos, né, de marcenaria, porque a gente vai ver que nós vamos trabalhar com uma marcenaria personalizada. Mas boa parte de coisas de uso comercial, né, que as coisas que você encontra em lojas, assim, a gente consegue utilizar a partir de objetos nativos. Como é que a gente faz? Então, eu vou colocar aqui um objeto que se chama CTV, vou colocar aqui hack, se não me engano, esse daqui, tá? Ó, eu vou até já inserir ele aqui para ver como é que ele tá. Eu acho que ele está até rotacionado errado. Vou rotacionar ele aqui e vou botar bem aqui ele nessa parede. Tá? Mas eu posso mudar tamanhos, né? Dimensões, posso mudar materiais. Olha só, ele veio dessa forma aqui. Mas veio com 2 portas. Mas vamos dizer que eu queira 3 portas, que eu queira gaveta, que eu queira algum outro puxador diferente, tá? O revestimento dele diferente. Então, eu não precisaria modelar do zero um objeto como esse. Modelar com parede, com laje, a não ser que fosse algo muito personalizado. Mas então, ó, acessando aqui o objeto, dentro dos parâmetros, eu já sei que eu tenho algumas possibilidades. Então, eu posso trabalhar com um segmento único, com 2 segmentos, ó, ficou 2 aqui, tá? Ó, só ficou 2, onde um segmento é porta, outro segmento é prateleira. E eu ainda posso editar o tamanho, certo? O tamanho aqui, ok?
Posso trabalhar com 3 segmentos? Posso. E aí aqui eu coloco os tamanhos também, tá? E em cada um desses segmentos eu posso dizer o que cada um vai representar, né? Seguindo aqui. Então, o segmento do topo, aliás, o segmento 1, o segmento 2, o segmento 3, eu posso dizer se vai ter gaveta, ó. Posso colocar aqui, gaveta aqui, posso colocar prateleira aqui, tá bom? Ou então, posso dizer que os painéis serão uniformes, tá? E aí, vou seguindo. Além disso, eu tenho como mudar o tipo de porta e eu tenho como criar portas específicas, tá? Puxadores específicos, tá bom? Molduras, tá? Então, dá para personalizar bastante. Inclusive, ó, colocar materiais diferentes em cada local, ok? E assim, quando você começa a mexer aqui, você vai tendo as possibilidades. Olha aqui, ó. Tipos de puxadores diferentes, eles já têm alguns padrões, nem sempre são bonitinhos, é o que a gente gosta, mas aí a gente pode criar um puxador com a ferramenta laje mesmo, desenhar do jeito que eu quero o puxador, e eu trago para cá, para dentro desse objeto, tá? Então, colocar aqui, ó, esse puxador aqui, aí dá para ajeitar a dimensão do puxador e o material, tá? Então, veja que assim, a gente tem muitas possibilidades a partir de um objeto básico, de um objeto padrão, tá bom? E pode ir fazendo essas modificações, essas adições, para se chegar em um objeto que a gente seja próximo do que a gente quer. Isso funciona muito bem também com armários, com closets. Muitas vezes a gente não precisa modelar um closet enorme, porque tem objetos que a gente pode personalizar. São tantos segmentos, nesse segmento vai ser só prateleira, no outro vai ser só gaveta, no outro vai ser cabideiro, né? Vai ter maleiro. Então, assim, você pode se utilizar de diversos objetos nativos. Tem vários armários de cozinha que são bem personalizados, tá? E tem o guarda-roupa aqui, ó. Esses aqui, ó, dá para personalizar bastante, número de prateleiras. Ou mesmo assim, ó, um desses aqui, que é tipo um guarda-roupa. Só que eu posso tirar a porta ou mudar a porta, tá? Posso ajeitar a base, isso daqui, ó, porta. Se eu quero com porta, eu quero sem porta. Eu quero que seja só um closet sem porta. Eu posso botar aqui. Posso aumentar o tamanho. Vamos ver como é que ele está ficando aqui. Ó, aqui tem só a caixaria, né? Mas aqui eu posso vir. E sair modificando, incluindo os elementos, tá bom? Esse conector aqui. Aqui, ó. Esse vai ter divisão horizontal, número de módulos, nenhuma porta. Bom, ó. E aqui você tem um objeto já todo preparado que você pode ir editando dimensões. Os pontinhos roxos são para você modificar a dimensão. Exato. A não ser que assim, ele pode ser redimensionado só direto aqui. Certo? Mas não. Exato. Isso. Mas aí aqui você tem como vir, né? E ver o que vai ter em cada área dessa, né? Se vai ter prateleiras, quantas prateleiras, se vai ter gaveta, ó. Eu coloco 5 gavetas, 3 prateleiras. Deixa eu ver aqui, ó. Já colocou aqui, gaveta, prateleira. Ele vai ser a superfície dele como sendo todo branco. Tá?
As gavetas ainda estão assim. Então, é isso, gente. Você pode se utilizar já de padrões existentes para ir editando e, inclusive, como eu falei, favoritar para sempre que precisar já estar aqui no ponto. Certo? Bem, então, assim, hoje nós vamos trabalhar com esses objetos personalizáveis internos do arquiteto. E o objetivo da nossa aula da próxima semana é exatamente fazer o mobiliário personalizado da cozinha, com a parte de marmoraria e marcenaria, certo? Então, por enquanto, a cozinha está assim, né, sem muita informação, mas próxima semana o objetivo é a gente fechar essa parte aqui da cozinha, ok?